E aí, pessoal, tudo belezinha? Então, vamos bater um papo hoje sobre um assunto que pode parecer complicado, tá? À primeira vista, mas que no fundo tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tá? Que é a economia política. E mais do que isso, a gente vai entender, tá? Como essa disciplina se aplica ao serviço social. Então, se você está na graduação, ou pelo menos quer entender melhor essa relação entre economia política e serviço social, fica comigo até o final. Bom, vamos lá. O que é economia política? Para começar, o nome já diz muita coisa, galera. Economia mais política, ou seja, estamos falando de como a organização econômica da sociedade ela se relaciona com o poder, com as decisões políticas e, principalmente, com as condições de vida da população. Se a gente olhar, por exemplo, para a história, o que a gente vai ver? Vai ver que a economia política surgiu lá no século XVIII, com pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx. Cada um deles tinha uma visão diferente sobre como a economia deveria funcionar, mas todos eles concordavam numa coisa, tá? Que a economia não pode ser separada da política e nem da sociedade. Lógico, isso faz todo sentido, né, galera? Afinal, a forma como o dinheiro circula, como o Estado arrecada impostos e como ele distribui a riqueza, vai impactar diretamente o nosso cotidiano. Tá, mas agora é a hora que você deve estar se perguntando ali, pô, Adriano, o que isso tem a ver com serviço social? Tá bom, eu vou explicar. Bom, o serviço social é uma profissão voltada para quê, galera? Para a viabilização de direitos e o combate às desigualdades, correto? Correto. Mas para entender e atuar contra essas desigualdades, o profissional precisa saber do quê? Por que elas existem e como esse sistema econômico contribui para elas. E é aí que entra a economia política aplicada ao serviço social. Basicamente, essa disciplina vai ajudar a responder perguntas como, por exemplo, por que existem tantas pessoas em situação de pobreza? Você já parou para pensar na resposta dessa pergunta? Como que o Estado pode atuar para reduzir essas desigualdades? Qual é o impacto das políticas econômicas nas vidas dos mais vulneráveis, por exemplo? Ou seja, não dá, simplesmente não dá para a gente falar de questão social, que é a nossa matéria principal, o nosso objeto de trabalho, sem falar de economia e de política. Galera, no mundo que a gente vive hoje, o capitalismo é o sistema econômico predominante, isso não é segredo para ninguém, lógico. Ele funciona baseado em quê? Na produção privada e na busca pelo lucro. É isso. Basicamente é isso. Mas essa busca pelo lucro, muitas vezes, gera o quê? Exclusão social e desigualdade. E no serviço social, o que a gente estuda? A gente vai estudar essas contradições. Afinal, enquanto algumas pessoas acumulam riquezas, outras têm mau acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia. Então a gente precisa entender por que isso acontece. E o Estado? Bom, ele pode tanto ajudar a reduzir essas desigualdades, por exemplo, com políticas públicas, quanto também reforçá-las, dependendo, lógico, de quem está no poder e das decisões econômicas que vão ser tomadas. Então, por isso, gente, entender como funciona o capitalismo, quais são suas crises e como ele afeta a sociedade é tão fundamental para qualquer profissional ou estudante de serviço social. O Estado é um dos principais agentes da economia. Ele pode intervir tanto para garantir direitos, como, por outro lado, para reduzir investimentos sociais e deixar tudo na mão do mercado. A quase famosa mão invisível, né? Existem basicamente, galera, assim, três modelos de Estado quando a gente fala em políticas sociais, tá? A gente tem ali o Estado de bem-estar social, que é onde o governo vai investir ali em serviços públicos como saúde, como educação, como assistência social. E aí, como exemplo desse modelo, a gente pode falar lá dos países nórdicos. Bom, a gente tem o Estado neoliberal, que defende que o mercado deve ser o principal responsável por gerar riqueza e atender às demandas sociais. E aí, como exemplo de um Estado bastante neoliberal, os Estados Unidos. E Estados desenvolvimentistas, que buscam equilibrar ali crescimento econômico com políticas sociais. Por exemplo, o Brasil em alguns períodos da história. No Brasil, a Constituição de 1988 ela garantiu vários direitos sociais, mas sempre existem disputas políticas e econômicas sobre
o quanto o Estado deve investir e em quais áreas. Então, o assistente social, ele não é só um aplicador de políticas públicas, galera. Ele também é um agente de transformação social. Isso significa o quê? Que o seu trabalho vai além do atendimento individual. Ele precisa entender a estrutura econômica e política para propor mudanças. Então, por isso, a economia política aplicada na graduação de serviço social é tão importante, porque ela vai ensinar que a questão social não é apenas individual, ela é coletiva e estrutural. A pobreza, por exemplo, não acontece porque alguém não se esforçou, mas porque o próprio sistema vai criar essas desigualdades. É por isso que o serviço social, gente, ele tem uma relação muito forte, por exemplo, com movimentos sociais, com sindicatos, com outras organizações, né, que lutam por justiça social. Bom, então se você chegou até aqui no vídeo, você já entendeu que a economia política aplicada no serviço social é uma coisa assim muito importante e que não vai ser só teoria. Ela é essencial para entender o mundo real e os desafios da profissão. E por quê, Adriano? Porque ela está diretamente ligada à política e às condições de vida da população. Ou seja, o capitalismo ele gera desigualdades, o Estado, que é o agente principal aqui, ele pode intervir para reduzi-las ou não. Então, o assistente social ele precisa entender a estrutura econômica para atuar de forma crítica e efetiva. Então, se você está estudando essa disciplina, aproveita, galera, aproveitem. Muito boa, vai abrir a mente de vocês e ajudar a enxergar o serviço social de uma forma muito mais ampla. Bom, e aí, curtiu o conteúdo? Comenta aqui embaixo, tá, o que você achou. Se inscreve no canal, né, galera? Não dá esse mole para você não perder nenhum conteúdo novo. Ativa lá o sininho para você ter mais conteúdos como esse, tá? E até a próxima. Fui.